Alô, fazendeirada do Brasil, nós estamos aqui com mais um programa Zebu para o Mundo, como é de hábito, programas especiais nessa passagem de 2010 para 2011, e eu estou sempre dizendo que venha 2011, porque 2010 foi um ano muito bom. Olha, eu tenho aproveitado esse espaço especial aqui para trazer pessoas de mais diferentes profissões, mas que tem também um pé na roça, que tem produção rural. E eu tenho uma pessoa aqui hoje que, meu amigo há muito tempo, que já fomos sócios, já sofremos muito juntos, e que é narrador de futebol. Acompanha o Campeonato Brasileiro, onde estão os times de Minas Gerais, lá está o Moura Miranda, e acompanha o Uberaba Esporte Clube, quando também está nas suas incursões, por exemplo, vai começar o Campeonato Mineiro, lá está o Moura Miranda narrando, isso explode coração. Quem vive aqui em Minas Gerais, você naturalmente aí do Pará, de outros estados, não pode não reconhecê-lo assim, mas quem mora aqui no estado de Minas Gerais sabe que falou Moura Miranda, está falando do explode coração colorado, frase que o consagrou nessas regiões daqui. O Moura é avicultor, então eu trouxe um narrador de futebol, vai ser impossível não falar de futebol um pouquinho, mas trouxe um avicultor, torcedor do Fluminense, que recentemente foi campeão brasileiro. Olá, Moura, bom dia. Um abraço, Cruzado. Bom dia para você, bom dia para os seus telespectadores. É um prazer imenso voltar a falar com você, participar com você de um programa de televisão, né? Nós que, seus primeiros passos, nós demos juntos na televisão. E é um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo. Hoje vamos, com certeza, o telespectador que está em casa, que é acostumado a te assistir, vai ver um papo diferente, né? Nós vamos fazer um programa tranquilo. Tá certo. Final de ano, época de férias, não tem muita coisa para fazer, o corre-corre está menor. Então, com certeza vão nos assistir, nos ouvir aqui e vai ser bom falar com você. Bola e galinha, o que dá mais prazer? É interessante, né? As duas. Na verdade, eu sou das duas coisas. Você conhece a minha história, sabe muito bem, nossa história é bastante parecida, nós somos rurais, né? Nós somos meninos que nasceram na roça, vieram para a cidade, arrumaram outras atividades, viemos para estudar. Mas quem sai da roça, quem foi criado na roça, quem nasceu na roça, foi criado na roça, não esquece a roça, não esquece as raízes. E eu tive a felicidade de ser realmente um menino de roça, filho de agricultor, de trabalhador rural. Depois vim para a cidade, vim para estudar, que desenvolvi minhas atividades. E quando a primeira oportunidade que teve, quando eu já tinha alguma condição, eu voltei a ter o meu pedacinho de terra, que você conhece bem, sabe que é muito mais para um lazer, mas para matar aquela saudade dos tempos de menino. E lá eu desenvolvo a minha atividade principal, é a avicultura. É lógico que você cria também lá um nelourinho, uma vaca cruzada, qualquer coisa assim, mas a minha atividade rural, por enquanto, a principal é ainda a avicultura. Tem uma atividade dessas aí que nós fomos sócios uma vez. Nós encontramos uma porca, uma fortuna. Aí o cara falou, essa daí vai parir 15 leitões. Aí nós compramos de sócio, você lembra? Compramos de sócio. Foi a primeira atividade econômica lá na minha atividade rural, que eu tinha acabado Aliás, de a minha comprar. parte, você já me passou? Como é que tá aquilo? A sua parte da porca foi a única que engordou. Com uma semana você vendeu a porca e falou que a sua parte tinha engordado, que a minha tinha... Vendi pra você mesmo. Mas, então é isso. É muito boa essa atividade. Pelo menos ela dá prazer, né? Hoje a minha atividade principal é a avicultura. Para 2011 eu estou com outro projetozinho também, mais na base do lazer do que uma atividade econômica viável. E estou preparando para isso aí. Agora, ô Moura, nós estamos falando de avicultura. A avicultura tem uma história, o histórico da avicultura no Brasil, que nós acompanhamos muito de perto também, com o Grupo Pão de Açúcar, quando adquiriu várias fazendas aqui em Minas Gerais, né? Do Triângulo Mineiro até o norte de Minas, tinha lá o Pão de Açúcar, as fazendas, e desenvolveu através da Ibirapuera um projeto que tornou o Brasil grande exportador de frango. A Ibirapuera, o Abílio Diniz, não é? O grupo do Abílio Diniz tem muito a ver com isso, com o que é hoje o frango, a carne branca, não é?
Nós aqui não fazemos leilão de frango, não fazemos leilão. Nós Ainda não, né? não estamos ligados à carne branca, não, viu? Mas nem por isso você é persona não grata aqui, viu? É verdade, você falou bem. Eu acho que o Grupo Pão de Açúcar teve uma participação importante na avicultura, principalmente na nossa região. Ela implantou aqui a Ibirapuera, né? E a Ibirapuera desenvolveu-se muito esse sistema de integração, esse sistema de parceria. Hoje a Ibirapuera já não está mais aqui, não sei nem se está mais no segmento, mas ficou bem implantado aqui. E é uma atividade boa, é uma atividade que veio ser uma opção a mais para o produtor rural, para aquele que tem uma pequena propriedade, né, a desenvolver essa atividade econômica. É uma atividade boa, principalmente uma atividade familiar boa. O cara que tem um pequeno pedaço de terra e que construiu lá 1, 2, 3 galpões para a criação de frango e que trabalha ali com a sua família, é uma atividade boa. Como é que é organizado esse sistema de integrados que a Ibirapuera tem? Não é mais Ibirapuera, me parece. É um grupo argentino, me parece, né? Hoje já é do Friboi, né? A da Granja foi adquirida pelo grupo. Também o Friboi comprou? Né? Já é do Friboi e já tem essa atividade. Devia ser Free Frango, né? Deveria ser. Aqui continua o nome que é da Granja, né? Ela manteve o nome da Granja, que ela pertenceu a um grupo argentino e agora foi vendido. O sistema de integração é um sistema bom. O proprietário rural, ele constrói os seus galpões, pelo menos aqui funciona assim, constrói os galpões, equipa os galpões e a integradora oferece os pintos, né? Os pintos de um dia, coloca os pintos de um dia, fornece a ração, fornece a assistência técnica e aquele que tem o integrado cria o frango. Depois, quando o frango chega na hora do abate, normalmente a integradora leva esse frango, aí faz todo o processo para ver o resultado, há todo um sistema de conversão para saber se foi um lote que realmente criou bem, se é um lote que vai dar um percentual, então. Paga um percentual, paga um preço aí por essa criação do frango. Agora o telefone do Ocupa, pode desligar, não preocupa, porque naturalmente está chegando a hora do seu comentário lá na rádio, né? E você hoje segura a mão um pouquinho, daqui a pouco você faz o comentário pelo celular mesmo. Aliás, hoje fazer rádio é muito bom, né? Porque o celular é sempre... A gente andava com os gravadores grandes, aquele tempo, né, que trabalhávamos juntos. Não só fazer rádio, como fazer televisão também, né? Eu te vejo fazendo leilões aí pro Brasil afora. Antigamente, quando nós começamos, mesmo na televisão, era uma dificuldade você para fazer um programa de televisão, mesmo se fosse programa de estúdio, é uma dificuldade muito grande, né? E hoje é muito fácil também a televisão. Tem equipamento, mudou muito, a tecnologia. Tem satélite, tem tudo. No rádio ainda tem aquele negócio de você comprar LP da operadora de telefone para ligar os 2 fiozinhos, aquilo ainda tem ainda? Ainda funciona assim. Está mudando um pouquinho agora. Está mudando o sistema. Agora você já consegue pedir uma linha de telefone, já tem um equipamento que é importado, você utiliza uma linha de telefone que facilita um pouco. Mas o sistema antigo é ainda que prevalece. Pois é, a gente mudou repentinamente de assunto, né? Mudamos muito de assunto, mas podemos voltar para o frango, voltar para o boi, voltar para o... Quando você vê uma imagem de frangos, quando você vê uma coisa assim, é muito bacana, é muito bonito, né? Nós temos aqui o canal do boi, o Agrocanal, o novo canal, até conversávamos antes sobre isso, você me perguntava, né? Como é que é a presença desses 3 canais, que pertencem ao mesmo grupo empresarial, né? E que cuida, nós somos canais de negócio, o nosso negócio é leilão, não é? E divulgação, e divulgação principalmente continua muito subordinado, o sistema continua muito subordinado àquela coisa de distribuir conhecimento. Por isso que quando eu venho para o frango, não se assuste, não pense que amanhã eu estou aí com um leilão de frango, posso até vir a fazer, isso não tem importância, o canal pode vir a fazer. Somos canal, já fizemos aqui os famosos leilões Arca de Noé, que até avestruz vendeu tudo isso. Mas é uma coisa mais exótica, assim. No dia a dia nós vivemos de leilão de boi e de programação. De falar de boi. E de falar de boi. Hoje, excepcionalmente, falando de frango, né? Agora, um detalhe interessante, o frango, viu, Cruzari? Eu ilustro muito quando eu estou comentando e falando qualquer coisa de frango. Imagine um alimento que qualquer coisa que você consegue transformar em alimento o mais rápido possível.
O exemplo que eu dou é, por exemplo, um pé de alface, né? Você planta, pega uma mudinha de alface, você já foi plantador de alface. Se os telespectadores não sabem disso, eu vou contar ainda. Nesse programa ainda vou contar que você foi plantador de alface. Conta tudo que você sabe a meu respeito, não, pelo amor de Deus. Plantou alface, plantou pimenta. Então, você pega um pé de alface, você pega uma mudinha de alface e coloca ela no canteiro. Ela vai gastar aí 35 dias, 30 dias para você comer aquele pé de alface. Você pega um pinto hoje, com a evolução, com a tecnologia, com a genética, você pega um pinto hoje, de um dia, e coloca dentro de uma granja. Com 28 dias você tem um frango de 1,5 kg para ser abatido e para transformar aquele frango em alimento, para alimentar 2, 3, 4, 5 pessoas. Então é uma forma de transformação de proteína muito rapidamente. Uma conversão rápida, né? Uma conversão rapidíssima. Eu acho que é uma das maneiras mais rápidas que encontraram até agora de fazer alimento em menos de um mês. Agora, Nós começamos, quando eu comecei a minha atividade avícola, você abatia frango com 48 dias, 50 dias, e já tinha conseguido um ganho já, porque... Já era uma grande redução. Já era uma grande redução, porque o frango caipira são 6 meses, né? A galinha tira os pintinhos, vai lá para o terreiro criar aquilo lá com a natureza, 6 meses para você comer um frango. Depois o próprio... não vai muito tempo isso, não é que sejamos velhos, eu e você, mas até bem pouco tempo se vendia frango, se vendia galinha na manguara. Na manguara. Botava um pau nas costas. Eu vendi, não sei se você vendeu, mas eu vendi galinha na manguara. Eu acho que nós dois já passamos por tudo nessa vida. Só não fizemos aquilo, certo? Mas, essa parceria... Mas ainda há tempo ainda, viu, Moura? Tem uma história interessante. Posso contar uma história interessante aqui? Porque é o seguinte, você é um mau contador de histórias. Eu vou contar uma história aqui. Eu conto muito essa história. Um dia nós voltávamos do Mineirão, tinha feito um jogo do Mineirão, um jogo à noite, Uberaba e Cruzeiro. Você é narrador e eu repórter. Você é o narrador e você é repórter. Nós saímos do Mineirão meia-noite. Quando foi lá para as 2 horas da manhã, o sono bateu e nós na rodovia 262, que era muito perigosa, e não tinha jeito de dormir. E você viu um motel e resolveu entrar no motel. Lá, vamos dormir um pouco aqui no motel, nós vamos embora. Aí chegou na porta do motel de beira de rodovia, nós queremos um quarto. O cara deu uma olhada assim, não pode. Olhou, tal, ficou meio assim, ficou olhando e eu falei, olha, a fêmea é ele, viu? Eu acho que o cara olhou e falou assim, não, eu não vou entrar nesse mérito não, porque não está com cara de ser a fêmea. Não ser um casal, não. Não ser casal. Aí nós falamos, não, nós queremos só dormir um pouco aqui para continuar a viagem. Interessante, eu pensei que você fosse contar uma outra história, também vindo do Mineirão, que a gente encontrou uma onça enorme no caminho, você lembra? Eu passo todas as vezes que eu passo pela rodovia 262, para quem não conhece, a rodovia 262 é uma rodovia que sai de Vitória. E quando aí os governos... Vai para Campo Grande. Para Campo Grande. Vai para Bolívia, vai para Bolívia. Para chegar à Bolívia. Tem uns trechos dela aí que ainda não está nessa foto. Mas essa 262, que é uma das mais famosas BRs, né? Ela sai de Belo Horizonte para Uberaba. E nós estávamos próximo a Belo Horizonte, próximo a Pará de Minas. Eu lembro até o município, rapaz, Araújos. Araújos, entre Araújos. E uma baita onça, né? Jamais a gente pensava que tinha um susto enorme, né? Mas a gente vai contando histórias. Vai entremeando aqui os entremeando as questões todas. Mas o fato e o importante eu estava na abertura do programa dizendo, nós estamos vivendo, até deixa eu olhar aqui, porque a gente interage na conversa, não pode passar da nossa hora. Já vai 15 minutos de conversa, você vê como é que passa rápido o tempo, quando a prosa é boa, não é? E a gente tem muita história para contar, mas a gente tem muita vivência no campo, e aquela história do pé na cidade e o pé na roça. E acho que o grande perfil hoje da produção rural no Brasil é assim. Hoje, quem quer, os grandes criadores de Nelore, de elite, seleção, por exemplo, é muito comum que eles tenham grandes empresas e também cuidam do Nelore, fazendo dessa raça uma raça fantástica do Brasil para o mundo. Assim é com a raça Tabapuã, assim é com a raça Guzerá, assim é com a raça Gir Leiteiro, assim é com todas a raça Brahma, com todas as raças zebuínas aqui no Brasil e com as raças também europeias adaptadas. Você vê o empresário urbano cuidando no campo. Isso é rotina, a gente sabe disso, né? Agora, nós
no meu caso, eu me dedico hoje exclusivamente a isso. Tenho também uma atividade no campo, que não é lucrativa como a sua, mas é prazerosa tanto quanto a sua, né? Mas eu vejo que você, Moura, consegue fazer com muita competência como os demais. Porque sempre que eu quero ouvir jogos decisivos do Campeonato Mineiro, né, jogos decisivos, eu ouço através de você, não é? E sinto que como se eu estivesse no campo. Eu acho que você faz muito bem sendo narrador esportivo, né? E há quanto tempo você faz isso? Há muitos anos, né? 40 anos, né? 40 Aproximadamente anos. 40 anos. E hoje, felizmente, a tecnologia chegou também para o rádio e nós conquistamos uma coisa importante que é o espaço da internet. Hoje, com a internet que está aí, nós, quando começamos, nós fomos parceiros da Rádio Sete Colinas, aqui de Uberaba, a Rádio Sete Colinas era uma emissora exclusivamente uberabense, não é isso? Ela falava para Uberaba. Hoje, eu tenho ouvido dos jogos que eu transmito, jogos importantes, uberabenses que estão no mundo todo. Tem uberabenses que acompanham todos os jogos do Uberaba, em São Francisco, na Califórnia, dos Estados Unidos, do Japão, né? O cara levanta lá de madrugada para ouvir jogo na Europa, de uma forma geral. Então, isso é muito bom. E hoje, se você não tem nenhum rádio no carro, mas você tem o seu computador, você vai lá, entra na internet, acessa lá o endereço da Rádio Sete Colinas e você ouve. Então isso realmente facilitou muito e é muito bom. Os tempos mudaram e nós ficamos aqui, né? Você consegue ser um profissional moderno que se adapta a essa com facilidade? Tenho dificuldades, Cruzara. Eu tenho realmente um pouco de dificuldades. E eu até comentava esses dias com um amigo meu, e dizia, olha, eu acho que a nossa cabeça é um pendrive, né? É um pendrive de não sei quantos gigas aí. Você pega a cabeça do menino, é um pendrive vazio. Com informação, ele joga ali na cabeça, ele grava, ele aprende, tem muito espaço. E o nosso pendrive, por ser mais antigo, está cheio de coisas menos importantes, mas que ocupa espaço e que não tem jeito de você deletar. Não é isso? Então, se eu for olhar aqui as minhas memórias, por exemplo, o que tem arquivado de pescarias que nós fizemos juntos, né? De pescaria de bagre, no Santa Efigênia, a pescaria de surubim no Rio São Francisco, no Pantanal. Fala o peso, para o Brasil saber. 74 quilos, eu mais o Cruzara pegamos. Pegamos um surubim. Uma outra oportunidade, trago a fotografia, né? E eu fiz uma foto interessantíssima sua, que falando assim, é uma emoção de Scott, né? Parodiando aquela fotografia. Tava com peixe nas costas. Peixe nas costas, como o cara da emoção de Scott, que é aquele remédio que nós tomamos muito quando era menino, né? Esse programa de óleo de bacalhau. Esse de óleo de bacalhau, seus telespectadores nunca assistiram um programa assim. É verdade. Não, a gente está fazendo aqui, acabou ficando um trololó de velhos amigos que se encontram. É verdade. E quando os amigos se encontram, é assim mesmo, o telespectador há de perdoar alguma coisa que é da nossa até privacidade, do nosso passado. Se fosse para deletar, Moura, para deletar hoje, no passado do Brasil, você que é um homem muito informado politicamente, né? Nós tivemos aí governos militares que se acompanhou muito de perto, de lá para cá. Hoje você deletaria, por exemplo, no passado, o nome de algum presidente do Brasil que você fala, esse tinha que ser deletado, esse não funcionou para nada no Brasil. Como é que a sua cabeça é hoje, no sentido de ter acompanhado e olhar para trás e falar assim, não, esse foi um estadista, esse não precisava ter vindo. Tem alguma coisa assim? Olha, nós tivemos, acho que todo presidente teve qualidades e teve defeitos. Agora, a minha grande decepção política que eu tive foi com o Fernando Collor de Mello. E você sabe muito bem, eu vou contar uma outra história, nós voltávamos de São Paulo, eu e você, tínhamos feito um jogo no Morumbi, compramos um jornal e vimos lendo, o Fernando Collor de Mello era governador de Alagoas. Estava se projetando na mídia nacional para lançar-se candidato à presidência da República. E nós vimos conversando, eu me lembro muito bem disso, você falava, esse cara está chegando aí, vai abrir oportunidade, todo mundo vai ganhar dinheiro, um cara novo. E eu realmente acreditei que o Fernando Collor de Mello, um cara que chega à presidência da República, de um país como o Brasil, país que já era emergente naquela época, com possibilidades enormes, principalmente de produzir alimento para o mundo. O cara chega a presidente da República com 41 anos. Eu disse, esse vai ser o cara. Vai ser o maior estadista da história mundial. Vai superar John Kennedy. Eu acreditei demais no Collor.
E depois, quando o Collor chegou, ganhou, foi presidente da República, e aconteceu todos aqueles problemas, né? E veio, inclusive, a ser cassado, para mim foi a grande decepção. Eu me decepcionei muito com o Fernando Collor de Mello. Se fosse um cara assim para mim deletar, eu deletaria o Collor. E é uma pena, mas o Collor, nós temos que reconhecer que essa passagem do Brasil para a modernidade, ele teve uma importância. Teve um momento que ele chegou e falou, no Brasil só tem carroça, não tem carro, não tem automóvel. A partir daquele momento houve uma tomada de posição abriu o mercado brasileiro, né, para equipamentos, para máquinas, para muita coisa. É como eu disse, todos têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas no fritar dos ovos eu me decepcionei mais. Está acreditando no governo da Dilma? Olha, acredito. Eu acredito. Eu tenho esperança. Produtor rural, e você é um, produtor rural tem sempre um pé atrás. A política desse grupo político que assumiu o governo no Brasil com a eleição do Lula, ela não é uma política muito voltada para o trabalhador rural, para o produtor rural, para o fazendeiro. Ela é mais uma política voltada para o pessoal de sindicato, né, para o pessoal de fábrica. É uma ideia. A Dilma, que é meia conterrânea nossa, porque viveu aqui em Uberaba há muitos anos e é mineira, ela tem lá a sua atividade. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Tomara, eu não torço contra, eu torço a favor. Espero que ela faça realmente um bom governo e que o Brasil se firme como um bom país, de uma economia estável, um país produtor de alimentos, que é o que nós queremos, porque eu acredito que o futuro do Brasil é esse. O Brasil não vai competir com a Alemanha para vender carro. Não vai competir com o Japão para vender computador, vender aparelho de televisão. O Brasil vai competir no mercado internacional vendendo alimento. Vendendo carne, vendendo soja, vendendo milho, vendendo esses produtos. Então eu espero que ela seja feliz nesse campo. Tá bom, Moura. Então a gente vai encerrar aqui esse primeiro bloco, né? Aí eu vou chamar um intervalo comercial e depois a gente volta para encerrar essa conversa com você. E eu tenho perguntas para te fazer, hein? E você se meteu a contar um pouco da minha história, eu tô devendo. Como esse programa é um programa diferente, é um programa sui generis, talvez, desse seu tempo todo aqui no canal do Boi, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial. E para mostrar que nós já fomos parceiros, e que eu, além de criador de frango, de criador do Nelorim pouco lá, eu sou também um bom entrevistador, nós vamos inverter os papéis. No próximo bloco, você está entrevistando agora um jornalista, um narrador esportivo, criador de frango. E depois eu vou entrevistar o repórter que faz leilão, hoje o papa dos leilões no Brasil, da divulgação de leilões, divulgação disso, e você vai me contar também esse seu pé no campo. Que eu sei que o seu pé no campo não é só para fazer entrevista com os grandes produtores brasileiros, não. Tá certo? Tá certo. Não, você fica falando, faz leilão, mas o pessoal diz assim, o Crossar se transformou num leiloeiro. Não. Na verdade, eu não faço o leilão enquanto leiloeiro. Os bastidores do leilão. Os bastidores do leilão. Que, aliás, é o grande diferencial de realizar leilões no canal do Boi, no Agro Canal, no Novo Canal, aqui no nosso grupo empresarial. Por quê? Porque aqui, aquele que realiza o seu leilão tem uma maciça divulgação. É o Jorge Zaidan falando o tempo todo, somos nós aqui, é o Mauro, é o Daniel de Paula, essa turma toda. O Daniel de Paula está no canal, que é nosso contemporâneo. E um grande abraço para o Daniel de Paula. Daniel de Paula foi um dos maiores comentaristas esportivos desse país, trabalhando no Sport TV, né? Pessoa que eu conheço. Jorginho Zaidan, que é também meu irmão, um cara que eu admiro muito. Quero aproveitar e mandar um abraço para esses dois companheiros que eu sei que estão dando show de bola no canal do Boi. Tá bom. Então daqui a pouco a gente volta para esse segundo tempo, dizendo a você que você é criador disso, criador daquilo, mas o que você tem que tomar cuidado é que senão você vai acabar criando caso aqui também. Aí você vai passar a ser criador de caso, não é verdade? Aqui diante do canal, das câmeras do canal do Boi. Com certeza não. Tá bom. Então daqui a pouquinho, a gente volta já já. Pois é, de volta aqui pro... Eu estou chamando de segundo tempo porque aquele que acaba de chegar no canal fique sabendo que hoje eu estou entrevistando aqui um produtor rural que tem na sua atividade
atividade urbana, ele é narrador de futebol. Acompanha os campeonatos mineiros, o Campeonato Brasileiro e principalmente onde vai o Uberaba Esporte Clube, que aliás vive uma fase muito boa, acabou de ser campeão da Taça Minas Gerais. A gente não falou sobre isso e deixou orgulhosa toda a torcida aqui do Triângulo Mineiro. Ganhou do Uberlândia no próprio Parque do Sabiá recentemente, foi o campeão da Taça Minas Gerais. Mas não é muito sobre futebol que a gente está falando, mas dá uma pincelada de vez em quando, não é isso? Deixa eu até aproveitar, eu acho que um local que você tem muita audiência, o Uberaba foi, não ganhou, não perdeu, mas foi eliminado pelo Araguaína, no Campeonato Brasileiro da Série D. Eu até estive lá em Araguaína, realmente uma região muito próspera do estado do Tocantins. Eu fui lá nesse final de ano e foi realmente muito bom. E eu ouvi, você quase me matou naquela sequência de pênaltis. Pois é, foi realmente fantástico, um negócio que entrou para a história. Tá? Posso começar a minha parte de entrevistador? Mas isso não tem que mudar de lugar nem trocar de microfone. Só que é você agora. Ah, mas é assim? Sim, funciona. Agora eu sou o entrevistador e você é o entrevistado. Espero que o Godoy não esteja vendo Pois e falou, Cruzar, esse cara é melhor que você. Você vem ser repórter comigo se eu te mandar embora. Mas eu gostaria... Tem pauta? Não. Não é livre aqui não, hein, meu? Aqui é livre. Aqui Você tem um programa que chama Tribuna, como é que chama? Boca Livre. Aqui não é Boca Livre não, hein? É um Boca Livre, mais ou menos. Na verdade, eu vou começar com esta é a sua vida, né? Essa é a sua história. Você que hoje é um grande vendedor de carro. Deixa eu só te colocar uma coisa. Eu já vou começar dando dura no cara para desmoralizar. Esse microfone nosso daqui do canal, ele é muito direcional. Então você vira ele bem para o rumo da sua boca e para a boca do entrevistado. Isso é uma orientação interna, porque rádio você falou longe já pega. Né? Aqui tem essa questão de ser direcional. Eu já estou fazendo isso também para abater moralmente o cara, certo? Para não vir com perguntas indiscretas. Mas, Cruzar, eu sei que você hoje é um grande vendedor de carne bovina, e também, nós vamos chegar daqui a pouco na sua atividade principal hoje, que é vendedor de filé de surubim, filé de peixe. Tá errado, você já está me rotulando. Outro dia eu fui entrevistar, eu vou enrolar o cara, eu vou falar muito para as perguntas dele, para ele poder não cair com as perguntas dele. Outro dia eu encontrei o Leão, Emerson Leão, que é um dos maiores males que o futebol brasileiro tem, é Emerson Leão, e o Emerson tem muito boi na região de Barra do Garças, o Leão. E eu encontrei com ele numa exposição, não sei se de São Paulo, numa dessas feiras indoor, e falei, Leão, me dê uma entrevista aqui. E ele falou, não. Aí eu estava ocupado, depois falei, Leão, me dê uma entrevista aqui sobre... Eu quero ouvir o Emerson Leão, pecuarista. Aí ele pediu para que eu guardasse o microfone, ele falou para mim, cara, você quer me identificar como comprador de boi? Eu tenho que ser identificado como treinador de futebol polêmico, para que eu ganhe um dinheiro hoje num clube, outro no outro amanhã. E a última do Emerson Leão foi agora no Goiás, que ele passou lá uns dias, e a Justiça Trabalhista do Estado de Goiás mandou o Goiás pagar, e já deve ter pago ao Leão, R$ 1 milhão por direitos trabalhistas que ele deixou para trás lá. E assim é o rastro que ele deixa em cada clube que ele passa. E eu tenho essa prova que ocorreu comigo, eu disse, olha, me dá uma entrevista, Leão, como fazendeiro. Não, eu não posso ser rotulado nem conhecido como fazendeiro. Eu tenho que ser conhecido como treinador de futebol polêmico. E aí você vai me botar como comprador de boi em leilões. Rebaixou o Goiás para a segunda divisão e ganhou 1.000 garrotes para botar na sua fazenda lá no Mato Grosso. Mas, Cruzaram, você antes de vender filé, vender zebu, vender filé de pintado, você vendeu alface, pimenta malagueta, mais o quê? Tudo que... Carneiro. Tudo quando você está criando uma feira livre. Quando eu cheguei jovem ainda para Uberaba... Vindo da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Falei, vamos fazer... Era você e o Lula, né? Era, nós dois. Falei, o Lula foi fazer uma campanha que levou ele para a presidência da República. Eu fui fazer uma campanha em Uberaba, fazendo feira livre, fazendo aquelas coisas, criando os clubes de diretor lojista, aquela coisa toda, já trabalhando no rádio e na televisão, que não me levou à presidência de país nenhum, não é? Agora, é uma brincadeira, é um paradoxo até você poder tentar comparar. Mas o que ocorreu é que eu passei a atuar nessa área. E hoje, Moura, você quer saber, você está brincando com esse negócio de filé de surubim, essa coisa aí? Quem cuida disso, quem é o rei, é o nosso amigo Mário Bolela, que tem a Pescave e tal. Eu vivo num lugar hoje, eu vivo aqui entre Sertãozinho e Uberaba, não é bem Uberaba, é Conceição das Alagoas, onde eu tenho uma propriedade rural, que você nunca foi lá. Mas eu conheço, um dos locais mais bonitos do Brasil.
mais bonitos do Brasil. Eu acho ali aquela região fantástica. É verdade. Ali tem, hoje, o Brasil turístico está aqui, né? Nesses rios. De um lado, no Triângulo Mineiro, tem o Paranaíba, do outro lado tem aqui o Rio Grande, e tem cidades como Uberlândia, como Uberaba, Araguari, descendo para o vale, os vales vão se encontrar para formar o estado e as terras do Paraná, dividindo com o Mato Grosso do Sul, abaixo de Iturama. É aqui que nós estamos. E o que eu faço hoje, e eu posso mostrar algumas imagens, já que eu tenho aqui no arquivo, vou pedir ao nosso editor que vá para o nosso arquivo e mostre as imagens das despescas que eu faço hoje em tanques controlados, onde eu crio tilápia. Eu já tentei identificar-me como produtor rural, como produtor de carneiro, até não me arrependo, fiz um grande campeão brasileiro. Tentei me identificar como criador de frango caipira, cheguei à conclusão que frango caipira não vende. Infelizmente, Demora 6 meses para ser abatido e você tem o frango de granja com 30 dias. E pergunta aí quantas vezes você come frango de caipira por mês na tua casa. Não come, os caras preferem vir aqui no Cupim Grill, que aliás é o melhor restaurante desse Brasil Central, né, Márcio? E aqui você come um frango no espeto maravilhoso, come picanha, ancho, né? O ancho daqui chama a atenção do Brasil inteiro. Não parece que eu estou desconversando para você não entrar na minha vida não, viu, amor? Porque não estava combinado que você fosse entrar na minha vida. Mas mostre aí, pedir para o editor continuar mostrando. A gente faz despescas de tilápia e a gente não tira. Eu crio aquela suprema, porque aquilo não dá filé de tilápia não, aquilo dá manta de tilápia. E você sabia que o mercado de peixe, 70% do mercado de peixe hoje no Brasil é atendido por essa tilápia. Porque ela cresce a tamanho de chegar a 6, 7 quilos, mas você é como o frango. A partir de 8 meses você tem prejuízo se você continuar com ela no tanque, que ela começa a comer o que ela não engorda. Então tem também essas parecenças assim. Então, assim, mas você está no canal do Boi criando peixe? Não, é uma propriedade pequena, diversificada, né, que eu tento fazer. E tem lá. Estou mostrando porque é bonito, né? Você vê o peixe, né? Essa é uma atividade que você alia, é uma atividade comercial, né, empresarial como tantas outras, mas que é prazeroso, né? Porque mexer com peixe, pescar, ir atrás do peixe, é uma coisa que toda a vida fez parte da sua vida, né? A gente fez isso pescando nos ranchos que você tem, que eu tenho, que os amigos têm. No São Francisco, no Jupiá, no Rio Paraná, no Rio Grande mesmo. Mas a gente faz isso como uma atividade esportiva que a gente gosta, no tempo certo da pesca, não tem essa questão toda. Mas esse criatório controlado de um peixe exótico como é a tilápia, me dá muito prazer. Porque... Agora, depois desse programa, com certeza, os seus telespectadores do Brasil inteiro, desse programa que tem uma audiência fantástica, principalmente no meio rural, você vai começar a receber solicitações aí de assessorias para essa atividade, não? Não, eu acho que você vai receber mais convites para assessorar na avicultura do que eu na piscicultura. Que, na verdade, você sabe por que eu fiz isso? Porque eu sou vizinho de, no mínimo, 150 milionários que tem ali as suas mansões às margens do Rio Grande, e essa gente vai para lá com a expectativa de comer peixe do Rio Grande. E pescar não é brincadeira, o cara não fala, eu vou pescar agora e pesca, não, mas num lago imenso, que tem mais água do que a Baía de Guanabara, como o lago aqui de Volta Grande, você não pega um peixe toda hora. Aí então eles falam, onde tem peixe ali? Ali no Crozara tem. E aí fazem pequenas filas lá para comprar filé de tilápia. Depois eu vou mandar um de presente para você, se você parar com esse assunto agora. Não, eu quero até saber mais, eu quero saber, é um assunto que realmente, eu tenho certeza que interessa não só a mim, como a muitos telespectadores. A tilápia, eu já disse aqui, o frango pinto de um dia, com 28 dias ele está na panela. E a tilápia, do olivino que você coloca lá no seu tanque, ele ser abatido, quanto tempo? 8 meses. O 46 dias de um frango, no peixe é 8 meses. Você não pode deixar passar muito disso, porque ele já está perto de 1 quilo. Começa a perder o que ganhou. Começa a perder o que ganhou. Aliás, no primeiro bloco, Moura, você falou sobre essa questão do frango ter a vantagem de se converter em alimento mais rapidamente. Talvez seja o animal domesticado pelo homem que mais rapidamente vira alimento, em 45 dias. Não, 28 dias hoje. O frango para exportação, principalmente os árabes, os europeus, eles preferem o galeto, né? O galetinho. 28 dias. 28 dias com 1,3 kg, 1,5 kg. Você está contando isso como vantagem do setor de avicultura. Não tem nada a ver de nós aqui estarmos a serviço da carne vermelha, porque a gente
Na verdade, somos vendedores de bovinos. Quem come carne, come carne. Aqui no Brasil nós temos a tradição, empresário, de comer a carne de boi, a carne de porco, a carne de frango e a carne de peixe. Todo mundo que gosta de carne, esse alimento tão rico em proteína, come esses 4 tipos de carne. Agora, eu tenho uma pergunta aqui fazendo o advogado do diabo. Isso que você contou como vantagem, muita gente questiona na carne de frango. Será que um frango, um animal para ser abatido 28 dias depois que ele nasceu, como é que ele chega ao crescimento para isso? Tem muita gente que desconfia muito dessa pressa e dessa velocidade de crescimento. Não há nada errado com a questão do frango de granja? Não há nada errado. É a ração balanceada, extremamente balanceada, muito rica em proteína e que faz com que essa ração absorvida pela ave acabe se transformando nessa carne branca. É da mesma coisa no boi. Antigamente você tinha que colocar na invernada um boi zebu mesmo. Você colocava um boi com 2 anos, 2 anos e meio, e ele demorava mais um ano e meio para ser abatido. Hoje você tem um zebu precoce aí, com poucos meses, já pesando muito e sendo abatido. Agora, mas voltando à sua atividade, você diz que cria tilápia. Mas nós sabemos... O entrevistador é você, sou eu? Esse bloco sou eu. Esse bloco agora sou eu. Mas você sabe que o peixe para nós, que nós procuramos nos rios e procuramos também nas peixarias, o nosso rei do rio é o pintado, né? O surubim é o pintado, dependendo da região, produz-se mais surubim, produz-se mais pintado. E você, eu sei, que já está desenvolvendo também essa produção do pintado em cativeiro. Como é que é essa história? No Brasil é fácil hoje, no mundo é fácil. No canal do Boi mostrou recentemente o Jorge Zaidan, um trabalho feito lá no Projeto Pacu, que é em Campo Grande, que talvez seja hoje um dos maiores exportadores do mundo nesse sentido. E que o IBAMA tinha que botar as mãos para o céu por existir uma empresa como o Projeto Pacu, que vende, eu não sei os números, mas aos milhões de alevinos de surubim para o Brasil inteiro, vende ele maior, você compra hoje ele aqui, eles mandam para você de avião, não é? Por exemplo, lá nesses tanques que eu mostrei aqui de tilápia, a gente solta, por exemplo, 50 surubins em cada tanque desse, para comer um pouco daqueles filhotes que elas criam, porque não pode. Quando a tilápia, qualquer peixe de cativeiro, nasce, é feita uma inversão sexual para padronizar o sexo, para que não tenha macho nem fêmea, para não perder tempo com procriação, porque precisa ser todo mundo macho ali. Não sei se no frango é assim, ou se já é mesmo frango que vai e não tem franga no meio. Mas para não ter peixe macho ou peixe fêmea ali, vamos dizer assim, é feito isso. Mas às vezes alguma ainda se mete a botar um monte de peixinho no lago. E aquilo atrapalha, consome oxigênio, consome ração. Então a gente põe o surubim, que é para comer. Tem até a ilustração do surubim, dá para mostrar. Esse surubim pequeno, ele está comendo o filhote da tilápia, para manter o lago livre. O equilíbrio. Isso quem manda para a gente é o Projeto Pacu, certo? Isso manda para o Brasil inteiro. Então, hoje, a gente pensava assim, nossa, os peixes dos rios estão acabando, as gerações futuras jamais poderão comer um surubim, essa maravilha de carne, jamais poderá comer um pacu, e isso começou a ser reproduzido em cativeiro, e até bem pouco tempo, uma porcaria, vamos dizer, que tinha gosto de tudo quanto era coisa, menos de peixe, esses peixes criados no lago. Até mesmo aqui em Campo Grande, a gente via na peixaria, pacu de lago, pacu do rio. O de lago ninguém queria. Mas hoje a tecnologia, no desenvolvimento de rações e tudo, faz que o peixe de lago tenha a mesma qualidade do peixe de rio. A começar pela ração, que ela é flutuante, para o peixe aprender a ir lá na superfície, dar um pulo, ele dá um salto para conseguir um grânulo desse de ração, que fica na superfície, porque ao mesmo tempo ele está comendo e fazendo uma aeróbica, uma ginástica, para se manter magro com carne saudável. Você abre uma tilápia dessa, por exemplo, também dá para ilustrar e mostrar, já que você me transformou num grande produtor de peixe. Um entrevistado de peixe aqui, dá para mostrar que o filé, ele não tem gordura, ele é uma maravilha, não é isso? Agora, voltando até o que eu disse no bloco anterior, quando a gente falava das perspectivas do Brasil, o bom do Brasil é isso. É esse país que produz o que o mundo todo precisa, que é alimento. Você tem essa grande diversidade. Você tem o zebu, que é essa raça extraordinária que o brasileiro buscou, o berabense em especial, buscou na Índia, se transformou nesse animal fantástico.
Mas você tem tantas outras opções, principalmente no segmento rico de proteína e de carne, que é a produção de frango que eu estou, a de peixe que você está. Então isso é que faz a gente acreditar no Brasil com qualquer governo. Seja governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, centro-esquerda, centro-direita. Este é um país que não tem jeito, por mais que atrapalhado seja, de deixar de ser uma potência mundial. Douglas, o Douglas estava aqui na pesca agora. O Douglas é meu cinegrafista, é um dos nossos cinegrafistas, e ele é que ajuda a fazer essa despesca. Você viu a cara dele aí fazendo tempo. Mas Moura, chamei você de Douglas, né? Não tem importância. Porque estou sempre trabalhando com o Douglas, tal, com o Davi, com o Zé Roberto, com esse pessoal todo. Você me chamou de Douglas. A maioria ainda, muitas vezes, me chamam de Crozara. O que me encontram na rua, que me chamam de Moura, por causa do nosso tempo que trabalhamos, o cara falou: ô Moura, eu não corrijo, não. Não, eu também não. Me sinto orgulhoso de ser chamado pelo seu nome. Mas eu queria lembrar, antes que a gente termine aqui, é que você falava de peixe, né? Falamos de frango, falamos de boi mesmo, a gente falou pouco. Eu tinha uma coisa para te perguntar, rapaz. Ah, não. Quando nós começamos esse bloco, que você tomou o microfone da minha mão e falou: não, eu vou ser o seu entrevistado, eu vou entrevistar você, e eu sei que você faz isso muito bem. É uma pena que os caminhos que nos separaram, Moura, os mesmos caminhos poderiam ter nos juntado ainda mais. Eu fico imaginando que um cara da sua competência de comentário, de conteúdo, se tivesse tempo para vir comigo, ou até para o dia que eu viesse, você não viria, mas o dia que eu não viesse, você viesse aqui, para acompanhar, por exemplo, os programas nossos aqui, feitos no Canal do Boi com a Renata Costa, você seria uma grande conquista, não só do Canal do Boi, como do Zebu para o Mundo aqui, para a gente fazer. Fica lançado, você é um homem de desafio, você não quer ir parando de narrar futebol, não? Olha, estou querendo parar. Já estou querendo, isso independente É do couro que sai a correia, né? Independente das novas oportunidades, eu já estou querendo. Afinal de contas, já viajei muito esse Brasil afora. Nós dois já fomos juntos em Rio Grande, lá no extremo do Rio Grande do Sul. Já fui a Manaus, já fui... Então, olha, eu estou aberto. Estou com o tempo disponível. O dia que você precisar, um cara para fazer esse papel aí mesmo, de puxar o fio para você, estou à disposição. Você sabe que é uma coisa que eu gosto. Eu me sentiria dessa atividade da mesma forma que você, por exemplo, está se sentindo produzindo peixe, fazendo o que gosta. Isso é realmente muito bom. Fôssemos mais novos, você seria um grande leiloeiro também, que é uma profissão que dá uma grana. Os caras estão ganhando mais dinheiro que nós, hein? Sabia que os caras estão ganhando mais dinheiro que nós? Um dia me foi oferecida essa oportunidade. Para de narrar futebol e vencer leiloeiro. E eu acabei optando pela menos lucrativa, talvez tão prazerosa quanto a outra. Ô Moura, mas eu falei porque quando eu vi você me entrevistando aqui, e você editoriando o programa com conteúdo editorial, vamos dizer assim, comentando, né? Você fez com a propriedade com a mesma propriedade que você faz o esporte. Então você fala muito fácil. E o que prende o telespectador? Num programa que é da gente falar e as pessoas ouvirem. E as pessoas passarem e-mail para a gente e interagir com a gente. O que prende realmente é o conteúdo daquelas entrevistas, dos assuntos que a gente traz, mas muito daquilo que a gente comenta aqui, daquilo que a gente fala. E você tem muito ainda essa capacidade. De qualquer forma, fica pensada essa ideia, antes que chegue outro e te contrata. Mas eu fiquei muito feliz de poder participar aqui do programa com você. Eu gostaria de, no final, mandar mais 2 abraços. Já mandei um para o Daniel de Paula, meu amigo, um para o Jorginho Zaidan, e gostaria de mandar mais dois abraços de telespectadores seu, eu tenho certeza. Pessoas bem próximas a mim, então a afinidade de irmãos, um é meu primo e o outro é um grande amigo. E eu tenho certeza que os dois assistem o seu programa, porque já me falaram muito do seu programa. Um é o doutor Wagner Miranda. O doutor Wagner Miranda é criador de tabapuã. É um médico, criador de tabapuã em Goiás, e criou, inclusive, a raça Tabanel, o cruzamento de Tabapuã com Nelore, o presidente da Associação Goiana de Tabanel. Meu primo primeiro, meu irmão. Grande abraço para o Wagner, eu tenho certeza que está assistindo o programa, vai assistir na sua fazenda. E o outro, o doutor Luiz Divino Ferreira. Doutor Luiz Divino Ferreira, você conhece. Doutor Luiz Divino Ferreira é um menino de Quirinópolis que veio para Uberaba, se formou em Direito, foi meu companheiro de equipe, narrador esportivo. Hoje é juiz do trabalho na região de Paranaíba, no Mato Grosso. E é um grande produtor de leite.
o Luiz Divino, que você conheceu muito bem. Ele é grande produtor de leite aí no estado do Mato Grosso do Sul, e mando para ele um grande abraço. Estou com muita saudade do Luiz Divino, muita saudade do Wagner, e com certeza muitos amigos que há muito tempo eu não vejo estão me vindo, e eu peço, se quiserem realmente entrar em contato comigo, será uma grande oportunidade. Tá bom, posso pegar o microfone agora? Pode continuar sendo agora entrevistador novamente. O programa de hoje entrevistou o Maurílio Moura Miranda. Quando você citou o Wagner, criador de Tabapuã, eu fiquei meio assim, porque Wagner e eu comemos no mesmo prato. A gente está sempre reunido. Eu tive uma reunião com o Wagner agora essa semana em Goiânia. Nós falamos durante 3 horas e ainda ficou assunto para trás. Eu acabei antes de você chegar aqui, ter uma longa conversa ao telefone com o Wagner. Tamanho hoje é a responsabilidade do Wagner diante da associação da ABCT, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã. Ele hoje é o diretor de marketing, ele tem um hospital, ele é sócio de um hospital em Goiânia, e o Wagner tem no filho dele um grande amante da pecuária. A esposa, né? Grande incentivadora. Incentivadora, eu não sabia que era seu amigo e seu primo. Não. É o cara. O Wagner é mais do que primo, é primo e irmão, fomos criados juntos. Não sabia disso. Fiquei sabendo. Criado junto assim, o pai do Wagner é irmão do meu pai. E eu morei em Goiânia, na casa do Wagner, durante muitos anos. Eu não contei isso pro Wagner porque eu não sabia. Ficou sabendo aí agora pela televisão, Wagner. Vamos agora. O Douglas está até bobo, porque o Douglas participou comigo e o Douglas está indo agora para a fazenda do Wagner, que fica ali a 150 quilômetros de Goiânia, por ali. Vai fazer um grande trabalho na fazenda do Wagner. Está achando interessante essa revelação aqui. Nós vamos terminando e encerrando por aqui mais um programa Zebu para o Mundo nessa série de especiais que nós estamos apresentando nessa passagem de ano. Que venha 2011, que aqui já está praticamente. Aliás, que aqui já está mesmo, de verdade. E que a gente guarde boas lembranças de 2010, porque foi um ano maravilhoso, extraordinário para todos nós que estamos vivos. Um abraço, até a próxima oportunidade.